Vamos dar sequência então à nossa matemática financeira para o nosso curso de geração de energia, falando hoje de comparação de alternativas de investimento. Nós vamos usar exatamente as mesmas variáveis que definimos na aula passada, valor presente, valor futuro, custo anual equivalente, payback, ou número de períodos de capitalização e a taxa de juros, para definir essas formas de comparar alternativas de investimento. Inicialmente, a gente tem que definir o que a gente considera um investimento. Basicamente, é você ter uma despesa e uma série de receitas ou uma receita futura, ou seja, dinheiro em tempos diferentes, que evidentemente a ferramenta para deixar comparáveis essas coisas é exatamente a matemática financeira que a gente viu na aula passada. Então, os métodos de comparação de alternativas de investimento são esses 5, cada um relacionado a uma daquelas nossas variáveis que vimos na aula passada. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, basicamente, a técnica é você transformar o fluxo de caixa, um fluxo de caixa que você conheça, num, numa coisa comparável, né? Pode ser o valor presente, pode ser o valor futuro, pode ser a série uniforme, pode ser os períodos de capitalização ou a taxa de juros. Eu escolhi exemplos muito simples para a gente falar de cada um desses. Ó. Começar esse aí. Eu tenho investimento de 150 e esse investimento vai me dar 20 mil nos próximos 10 meses. Então eu tenho a despesa, eu tenho a receita, eu tenho o número de períodos de capitalização e eu tenho a taxa de juros. Evidentemente, a parte mais difícil na análise de um investimento é você conseguir saber exatamente isso, né? Qual é a despesa, qual será a receita, qual a taxa de juros que você vai definir, qual é o tempo de duração do teu projeto. Bom, mas isso tudo a gente considera que está dado no enunciado. Vamos só usar a ferramenta para definir se esse projeto é um projeto bom ou não é um projeto bom. No primeiro exemplo, usando a técnica do valor presente. Como é que a gente faz? Ora, eu tenho meu investimento, portanto, um valor presente negativo, eu tenho a minha receita, que eu trago para o valor presente usando, por exemplo, a fórmula do Excel, somos dois, olha, o valor presente final é positivo, portanto, eu tenho um bom projeto. É interessante notar que se eu mudar a taxa de juros, nesse caso, passa de 4 para 6, fazendo as mesmas contas, eu tenho que o valor presente é negativo. Mais ou menos dentro daquela linha que a gente já tinha falado, né? Quando a gente aumenta a taxa de juros, os investimentos ficam muito mais difíceis. É muito mais difícil viabilizar um projeto com altas taxas de juros. E é óbvio, né? Porque você, quando desconta, né, a receita futura para o valor presente, há uma taxa de juros elevada, essa receita futura vai ter um menor valor, portanto, é mais difícil viabilizar projetos. Em altas taxas de juros, em ambiente de altas taxas de juros, é muito difícil você investir. Vamos fazer uma segunda alternativa agora. Olha só, complicar um pouquinho mais o meu problema. Eu tenho um investimento e a minha receita, em vez de ser uma receita uniforme, será um gradiente uniforme, ou seja, a minha receita imaginada vai crescer ao longo do tempo. Eu estou supondo uma taxa de juros de 10% ao ano. Vamos lá, vamos definir então. Esse aqui era a nossa alternativa A, que era uma despesa e uma receita uniforme. A alternativa B, então, é uma mesma despesa com uma receita crescente no tempo. Você faz o valor presente de A com a taxa de juros definida, faz o valor presente de B com a taxa de juros definida, e você fala assim, olha, B é maior do que A, portanto, a alternativa B é a melhor. Então, às vezes, as alternativas de investimento são um pouquinho mais complicadas, mas a técnica do valor presente te aponta diretamente qual que é qual o melhor caminho, né? Se eu tenho que optar por A ou B, nesse caso, eu opto por B. O valor futuro não faz muito sentido, é basicamente a mesma coisa que o valor presente, só que com uma referência no futuro. É muito melhor você fazer a sua referência no presente. O valor presente é melhor do que o valor futuro, mas em termos de técnica de comparação, as duas técnicas, valor futuro e valor presente, não têm diferença significativa. Eu posso complicar ainda um pouco mais, né? Eu vou usar o valor presente, como eu disse, é igual ao valor futuro. Vamos dizer agora que eu tenho
uma empresa onde eu preciso decidir se eu compro o equipamento A ou o equipamento B. Olha só que interessante esse problema, que é um pouquinho mais complicado. Nesse exemplo particular, eu só estou definindo despesas. O custo do meu equipamento, a vida útil do meu equipamento, aí eu tenho um preço de revenda lá na frente, um custo de manutenção. Então é custo, uma receita futura. E o outro equipamento B é um custo maior, uma duração maior e uma taxa de manutenção um pouquinho menor. E aí eu quero comparar A com B. E como é que eu faço para comparar A com B? Ora, se é pelo valor presente, você traz tudo por valor presente, né? E é uma continha muito simples de fazer. Né? Alternativa A, eu tenho uma despesa de 371. Se eu fizer na alternativa B, eu tenho uma despesa de 402. E aí fica a dúvida. Olha só, B é um pouquinho mais caro do que A, mas B dura mais do que A. Qual das duas eu tenho que escolher? Então, para resolver esse tipo de problema, com a técnica do valor presente, é fundamental que as alternativas tenham a mesma duração. Então, tecnicamente, para resolver esse problema, eu tenho que repetir a alternativa A ao final dos 24 meses, e eu tenho a alternativa A e B com a mesma duração de 48 meses, e aí as duas alternativas passam a ser comparáveis. Quando eu faço isso, a gente vê que a alternativa A, portanto, é mais cara do que a alternativa B, portanto, a alternativa B é melhor do que a alternativa A. Certo? Então, a gente viu que, com alternativas de duração diferente, a técnica do valor presente para comparar alternativas não é uma boa técnica, porque ela dá resultados errados. Então, para que seja razoável, eu tenho que ter o mesmo número de períodos de capitalização. Foi isso que esse exemplo mostrou. Agora eu posso usar também o custo anual equivalente. Olha só que interessante, né? Você, em vez de transformar o seu valor futuro num valor presente, você transforma tudo em série uniforme. E quando você transforma tudo em série uniforme, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu fiz anteriormente, né? A gente é facílimo, né? Em termos técnicos é super fácil. Tem os dados do A, tem os dados do B, vendo que o período de capitalização são diferentes. Se eu resolver esses dois problemas, mesmo usando os dados diferentes, a gente observa que o custo anual equivalente de B é menor do que A, portanto B é melhor. Olha só, então, quando eu uso a técnica do custo anual equivalente, mesmo em alternativas de duração diferente, a técnica nos aponta a melhor solução. Então, me parece sempre muito boa. Esse custo anual equivalente me parece sempre muito bom. Em termos técnicos, né, você fazer o cálculo é sempre muito simples, muito fácil de se fazer. Certo? Então, alternativas em tempos diferentes, melhor, custo anual equivalente. Posso usar o payback. Né? O payback tem uma vantagem de que as pessoas conhecem. Né? Então, você falar de payback é sempre muito simples. Agora, eu vejo muitas desvantagens nessa tal simplicidade do payback. Só para esclarecer isso aí, eu vou usar aquele mesmo problema que a gente usou, o exemplo 6, né? Que tem na alternativa A uma série uniforme que remunera aquele investimento, na alternativa B um gradiente que remunera aquele investimento. Se eu calculo o payback de A e de B, eu tenho que em A é 7,5, em B é 8, portanto, eu tenho um payback mais rápido na alternativa A. No entanto, a gente já viu, a gente já calculou, o B é melhor. Então, quando as séries não são triviais, em vários problemas, o payback te dá a solução errada, te mostra a solução errada. Certo? É claro, né, que quando você despreza, né, esses valores grandes no futuro, o payback vai te dar uma solução equivocada. Portanto, quando usar o payback, use com cuidado, que ele pode te levar para um caminho equivocado. E a última forma de comparar alternativas é através da taxa interna de retorno. Certo? Basicamente, a taxa interna de retorno é aquela taxa de juros que zera o valor presente. Observe que com a taxa interna de retorno, assim como o payback, eu preciso ter despesas e receitas para zerar a taxa de juros ou para dar um tempo, né, para que aquela entrada seja compensada, aquele investimento seja compensado pela receita, diferente do custo anual equivalente, tá certo? Então, eu quero calcular
qual é aquela taxa de juros que aquele investimento zera a receita futura, ou seja, zera o valor presente líquido do meu investimento. A vantagem é que você não precisa pré-definir a sua taxa. Você fala assim, eu vou fazer um investimento a 2% ou 3% ao ano. Eu tenho como resultado o valor da taxa. No entanto, isso é uma vantagem relativa, tendo em vista que, você sabendo a taxa interna de retorno do projeto, você tem que saber a tua, para saber se esse projeto vale ou não vale a pena. Não é? Se for menor do que a tua, não vai valer a pena. Então, basicamente, o TIR a gente faz por tentativa e erro, tá certo? Assim como o payback, só tem sentido falar TIR quando o fluxo de caixa tiver valores positivos e negativos. Vamos usar aquele mesmo exemplo, né, vai ficar fácil, né? O TIR, eu calculo o TIR de A, calculo o TIR de B, e ele aponta na direção certa, B realmente é melhor do que A, e se a minha taxa de referência for 6% ao mês, nem A nem B valem a pena. Tá certo? Bom, então essas são as 5 formas de você comparar. Agora, eu gosto muito, já que é fácil fazer isso, né, calcular o valor presente líquido em função da taxa de juros. E, evidentemente, quando a gente calcula o valor presente líquido em função da taxa de juros, TIR é quando essas curvas passam por zero. Essa curva me dá, assim, se minha taxa de referência for 4% ao mês, eu sei que o projeto B é melhor do que o A. Tá certo? Então, essa curva, em geral, me dá muitas informações importantes sobre a minha comparação. Como conclusão, então, eu sugiro, na dúvida, use o custo anual equivalente, que ele vai te dar uma boa solução, um bom caminho para você escolher uma alternativa. Era isso que eu ia falar, agradeço a atenção. Na aula que vem, a gente fala sobre aplicações do setor elétrico. Muito obrigado.